Bom dia, bom dia! Feliz segunda-feira! E aí, como vocês estão? Como passaram esse fim de semana? Eu não gravei, né? Ficamos esses 2 dias, né? Sem gravar, uma correria. Mas estamos aqui, né? De volta depois de um final de semana intenso, cheio da glória de Deus. Estamos aqui de volta e queremos compartilhar dessa glória que está sobre mim. Aleluia! Ontem eu fui para um evento maravilhoso. Como o Senhor falou aos nossos corações, como o Senhor confirmou tudo que Ele havia falado comigo no domingo. O Senhor confirmou ontem na palavra que foi transmitida ontem no evento. Fomos interpretar o lançamento do Incendiados lá na sede Fama aqui em Goiânia e durante a interpretação eu tive que me conter porque foi bem o momento em que o Senhor falava: eu te uso com seus defeitos. Ah, gente, que coisa linda! Porque no domingo, eu até compartilhei no Instagram. No domingo eu acordei aquele dia, sabe? Para que eu vou gravar o devocional? Não faz sentido. Que propósito tem? Ninguém assiste, sabe? Essas mensagens que o maligno manda. E o Senhor me fez lembrar de uma pessoa que assiste todos os dias. Minha prima Lourdes, lá do Piauí. Ela assiste todo dia, gente. Ela espera o momento em que o vídeo é lançado e ela assiste. E o Senhor me moveu a levantar da minha cama para fazer o devocional por causa de uma vida. E no domingo à noite, durante o dia, eu conversando com Deus: Deus, qual é o meu propósito? Eu não consigo fazer as coisas direito, porque vem esses pensamentos na nossa cabeça, né? E a gente sabe que boa parte desses pensamentos é o inimigo, são acusações, né? E aí eu fui ler esse livro aqui, ó, Corra com os Cavalos. Que livro maravilhoso! No prefácio, o Senhor já falou comigo. Ele falou sobre uma menininha que ela ia todos os dias ao ribeiro buscar água e ela usava 2 vasilhas e numa vara. Quem é do Piauí sabe como que a gente carrega a água, né? A gente põe uma vara nas costas e de um lado a gente põe uma vasilha, de outro a gente põe outra vasilha. Aí equilibra o peso e a gente vai, né? Enche as 2, pendura e vai. E essa menininha carregava essas 2 vasilhas, uma vasilha perfeita e outra vasilha rachada. E essa vasilha rachada, sempre quando saía do ribeiro até a casa, quando chegava na casa, ela estava só com um pouquinho de água, só pela metade de água. E a vasilhinha ficou triste. E um dia ela questionou a sua dona: por que você insiste em me usar? Se eu sou rachada, eu sou cheia de defeitos e eu não consigo cumprir o meu propósito direito, porque eu sempre chego em casa só com um pouco de água. E a menininha respondeu: você já olhou para o seu lado da estrada como é florido? Como tem flores do ribeiro até a casa? Eu não conseguiria fazer isso sozinha. É nós que fizemos juntas. Eu planto as sementes de flores e você rega no caminho. Então, você é rachada por um propósito. Então, assim, e aí o autor fala, assim como a menininha escolheu usar aquela vasilha rachada para regar as flores, Deus escolheu nos usar
com os nossos defeitos. Ai, gente, eu chorei demais quando eu li esse prefácio. E eu falei, eu preciso compartilhar isso. Compartilhei no Instagram na mesma hora. Fiz um vídeo ao vivo. E agora eu estou compartilhando com vocês. Por que eu estou falando isso? Porque no domingo à noite, quando eu fui fazer a voz da missionária surda, ela falou a mesma coisa. Ela chamou uma das meninas surdas lá na frente, colocou ela lá na frente e falou, tá vendo ela aqui? É uma só. E ela tem valor. Mas a gente se preocupa com muito. A gente se preocupa com dinheiro, se preocupa com casa, com carro. A gente se preocupa com muita coisa. Mas essa vida, uma só vida, tem valor. Ai, Deus concordando com o que ele já havia conversado comigo aqui em casa. E aí ontem lá no lounge, o Senhor usou o pastor Antônio Márcio, acho que é Antônio Márcio mesmo, para ministrar também. E ele falou a mesma coisa. Deus te usa com seus defeitos. Ah, gente, não tem como não se controlar. E eu queria chorar ali na hora, porque a hora que ele falou isso, falei, meu Deus, obrigada. E naquele momento ele estava me usando através das minhas mãos para alcançar os surdos com os meus defeitos, com a minha Libras defeituosa, porque eu ainda não aprendi tudo, eu ainda, como diz, eu sou gaga na Libras ainda, mas o Senhor estava me usando ali para transmitir a palavra do Senhor. E é uma promessa que ele fez para mim no ano de 2009, quando eu estava cheia de defeitos, quando eu estava clamando por conserto na minha vida. O Senhor usou o pastor Mauro para falar, eu vou te usar aqui neste lugar, de forma que eu nunca usei ninguém. E aqui na minha regional, eu fui a primeira a aprender Libras e a interpretar. No Ministério Fama ainda não tem um ministério com surdos. Lá na sede tem a inclusão, tem as meninas que fazem a Libras apenas para transmissão do YouTube, mas não tem um ministério com Libras. Mas aqui na minha igreja tem o ministério com Libras. Na Regional 12, no Ministério Fama, tem ministério com surdos. E aprove o Senhor colocar eu e a minha amiga Marlúcia na direção deste ministério. Promessa sendo cumprida. Promessa sendo cumprida. E ele me faz lembrar disso. Por quê? Porque eu clamei por conserto, eu clamei para que ele fizesse na minha vida, tivesse misericórdia de mim. E aí, gente, eu vim fazer o devocional. E olha o tema de hoje. Permita que sua vida seja consertada. E a leitura de hoje combina com esse livro aqui. Por quê? É em Jeremias. Esse livro aqui fala da vida de Jeremias. Cada detalhe da vida de Jeremias. Ele se permitiu ser consertado. E é o que o Senhor quer para nós. E é o que nós vamos ler aqui agora. Porque eu já falei demais, meu Deus, eu falo demais. Mas é isso. Olha só. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias 18, do 2 ao 4. E em 2009, eu tinha me quebrado, mas me quebrei nas mãos do oleiro. E ele refez. Ele me fez de novo. Porque eu, como vaso, eu gritei
gritei, eu clamei, tem misericórdia de mim, Senhor, me conserta. E na minha sede, na minha fome de reconciliação, na minha sede por misericórdia, na minha sede por reconstrução da minha vida, Ele me fez essa promessa. Ainda tem muito o que fazer através de você. Eu ainda vou te usar aqui neste lugar da forma como eu nunca usei ninguém. Aleluia. E quando eu vejo surdos sendo alcançados, quando eu vejo lágrimas descendo, através da ministração ainda da minha pequenez, eu lembro dessa promessa. Eu louvo ao Senhor por isso. Olha só, quando minha esposa e eu éramos missionários em Boa Vista, no território de Rio Branco, hoje estado de Roraima, no Brasil, dirigimos a construção de uma escola. Um dia, contratei uma carreta e fui com meus 2 meninos a uma olaria, onde se fabricavam objetos de cerâmica e também tijolos. Percebi que em um canto da olaria havia uma pilha considerável de cacos de barro. Enquanto esperava que enchessem a carreta, perguntei ao proprietário o que tinha causado a quebra de tantos objetos. Ele respondeu que não se tinha dado tempo suficiente para que o barro secasse antes de ir ao fogo, e a umidade havia se transformado em vapor, causando estrago nos objetos. Ele disse que aqueles cacos não tinham utilidade alguma, a não ser para preencher buracos e serem pisados pelos homens, sem dúvida. E sabe o que o Espírito Santo põe na minha memória agora? É que muitas igrejas pegam jovens, pegam pessoas neófitas na fé. Neófitas significa novos convertidos. Coloca já em lideranças para ministrar, para fazer, e sem dar tempo dessas pessoas se consertarem, cuidarem da sua alma, serem libertos das feridas, como foi falado ontem no Incendiados. E aí, essas pessoas, quando são quebradas, quando se desviam, ficam em estado lamentável, ficam em estado difícil, porque não foi dado tempo a elas, né? O oleiro estava cuidando, estava fazendo, mas as pessoas foi usar sem dar tempo de elas serem curadas. Porque o vaso, ele precisa ser curado, entende? O oleiro faz, o oleiro constrói e põe lá para secar. E aí as pessoas vêm, compram, começam a usar, começam a vender, começam a fazer, sem dar tempo do vaso ser curado. E aí é onde quebra, onde, né, as pessoas se desviam. É porque os líderes de igreja, com aquela fome de segurar as pessoas, oferece cargo, já põe em cargo. Vai lá para a salinha cuidar das crianças. A pessoa é nova convertida, ainda não sabe de nada. Vai lá cuidar das crianças. Vai liderar os jovens. Vai isso, vai aquilo. Novos convertidos sem experiência com Deus, sem ter se libertado totalmente. E aí é onde se quebram, onde causa prejuízo na obra de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Amém? Evitar que grandes objetos de argila ou metal se rachem durante a manufatura pode ser difícil. Por exemplo, o Big Ben, o famoso sino pendurado no Palácio de Westminster, em Londres, e que é o mais famoso sino do mundo, rachou-se antes de sair da fundição. Ele foi devolvido para o conserto e o reparo foi tão bem sucedido que o sino tem marcado o tempo
virtualmente sem interrupção, desde que foi instalado há quase 140 anos atrás. Tem solução. Você entendeu que tem solução nas mãos do oleiro? Ao contrário do que aconteceu com os objetos quebrados que vi em Boa Vista, havia esperança para o vaso estragado que Jeremias viu nas mãos do oleiro. Quando você se quebra nas mãos do oleiro, tem solução. Ele te refaz, ele te reconstrói. O barro ainda não havia ido para o fogo, de modo que o oleiro simplesmente o moldou de novo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Contudo, uma vez secado ao forno, é impossível refazer o vaso de barro. De modo semelhante, será impossível uma nova criação depois que o fogo do último dia tiver efetuado sua obra. Meu Deus, misericórdia, Jesus, que nós possamos ter tempo para ser reconstruído pelo oleiro. Nós ainda estamos no tempo da graça, ainda dá tempo. Clame a Deus por conserto, clame ao Senhor para reconstruir sua vida, que ainda dá tempo. Corre! Nós estamos nos últimos momentos da igreja aqui na terra. Corre, que ainda dá tempo. Paulo diz que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios 3,13. Agora é o momento de permitir que o oleiro mestre refaça você e torne um utensílio para a honra, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, 21. Vamos ser a geração de Timóteos, como nós aprendemos ontem ali no Incendiados. Não vamos ser uma geração de Demas, que faz as coisas de qualquer jeito, que faz as coisas superficialmente, que não se entrega por inteiro. Mas vamos ser uma geração de Timóteo, que guarda a fé, que quer ser corrigido, que busca por orientação. Uma geração que quer compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar. Pedir ao Senhor que venha nos consertar. Aleluia. Papaizinho, obrigada por essa manhã gloriosa. Obrigada pelo descanso. Obrigada, Senhor, pelo dia de ontem, por tudo de maravilhoso que aconteceu em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela equipe de intérpretes que o Senhor me deu, ó Pai, ali para estar comigo no Incendiados, Pai. Obrigada, Jesus, pela vida da Marluce, que o Senhor me deu para estar aqui comigo, aqui na congregação, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, porque o Senhor nos usa com nossos defeitos, Pai. Mas o Senhor é aquele que quer consertar os defeitos. O Senhor é aquele, Pai, que quer fazer e quer refazer, Senhor. Mas no decorrer da nossa história, o Senhor vai florindo a estrada com as nossas falhas mesmo, Pai. Porque o Senhor é misericordioso e o Senhor escolheu nos usar, Senhor, com todas as nossas falhas humanas, Pai. Oh, aleluia! Mas chegará o dia em que nós seremos transformados, Pai, e estaremos, Senhor, com o nosso corpo revestido, com o nosso novo corpo, Pai, um corpo incorruptível, Senhor. Obrigada por isso, meu Deus. Obrigada, Jesus. E nós clamamos a Ti, Senhor, por renovo. Nós clamamos a Ti por socorro, por conserto, Pai. Em nome de Jesus eu te exalto, eu te glorifico, Senhor.
toda honra, toda glória para ti. Abençoa, Senhor, nossos amigos que estão assistindo este devocional, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Que seja uma semana transbordante. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.